Chamada para verificação de quórum. Douglas Albieiro de Camargo. Presente. Gonçalo Benedito do Nascimento. Presente. José Antônio Queiroz da Rocha. Presente. José Luiz Ribeiro de Almeida. Presente. Luiz Antônio Gutierrez Ruiz. Presente. Marcelo Pacheco da Cunha. Presente. Marco Antônio Campos Vieira. Presente. Pascoal Latorrague. Presente. Rodrigo José Alves Peixoto. Presente. José Maria de Jesus Pichante Kozuski Dalmaso. Presente. Saulo Henrique Cândido, presente. Havendo número legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2020. Cumpre-nos informar que o projeto de lei complementar número 7/2020, que altera e consolida a organização funcional do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Porto Feliz, considerando a promulgação da emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, assim como alterações ocorridas na Lei Federal 9.717, de 29 de novembro de 1998, conforme especifique e da outras providências, o projeto de lei complementar número 8/2020, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 135, de 4 de abril de 2012, que dispõe sobre dos funcionários públicos do município de Porto Feliz, conforme especifica e da outras providências, foram retirados e arquivados. Requerimento número 29/2020, de autoria do vereador Pascoal Latorrague, solicita minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Roberto de Moraes. Está em discussão o requerimento número 29/2020. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Vamos proceder à votação. Os vereadores que aprovam o requerimento número 29/2020, levantem a mão. Aprovado por 10 votos contra 0. Vamos observar 1 minuto de silêncio. Foram apresentadas as seguintes indicações. Indicação número 44/2020, de autoria do vereador José Luiz Ribeiro de Almeida, que solicita ao prefeito sinalização com faixa de pedestre na rotatória Gerson Angelieri. Indicação número 45/2020, de autoria do vereador José Antônio Queiroz da Rocha, que solicita ao prefeito a realização de estudos para que as igrejas possam voltar a realizar suas atividades normais. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Conforme inscrição em livro próprio para versar em tema livre, concedo a palavra ao vereador Teco Luiz Antônio Gutierrez Ruiz. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, a 93.5, aos internautas, boa noite a todos. Primeiramente, venho aqui à Tribuna Livre para falar um pouquinho que muitos moradores da Vila Progresso têm me procurado sobre o posto de saúde lá da Vila Progresso. Como o posto de saúde de especialidade aqui para cima da rodoviária está em reforma, então a especialidade mudou lá para Vila Progresso.
Então, o pessoal de lá está, assim, com muita dificuldade para ir até o posto, porque uma vez que lá o da Popular está atendendo pessoas mais com um problema ligado ao Covid-19. Então, eles têm que ir para o centro, que é o Patuce, ou na Vila Angélica. Então, as pessoas de idade, assim, mais difícil, estão sentindo muita falta do postinho que tinha lá na Vila Progresso. Então, a gente está mandando esse alô para a secretária de Saúde, para o nosso prefeito, se não tinha jeito de, tipo, montar uma tenda, porque espaço tem bastante lá na Vila Progresso, no postinho de lá. Montasse uma tenda do lado lá, para atender o pessoal, para trocar receita que precisa pegar outro remédio, precisa de receita, ou colocasse um médico, um clínico geral lá, um pediatra para levar as crianças. Então, para tentar amenizar o problema, porque com essa Covid-19, mexeu com todos os postos, o trabalho está muito envolvido nisso aí, que está mais grave no momento. Então, os outros pessoal de idade, que também tem problemas difíceis também, crianças que ficam adoecem, então precisava ter um postinho mais próximo das casas. Então, ali na Vila Progresso, o pessoal dali da região, do entorno, está achando muita falta do postinho que atendia eles lá, que agora ali está só especialidade. Então, a gente está mandando um alô aqui para a secretária de Saúde, para ver se ela pode desenvolver um trabalho para atender o pessoal do lado também, porque lá tem muito espaço. Qualquer coisa, manda montar uma tenda lá para atender o pessoal também. Põe um médico, um clínico geral lá, coloca um pediatra para as crianças e vai amenizando essa passagem dessa doença que está passando, que está mexendo com a cidade inteira, com o mundo inteiro, e vamos amenizando um pouco mais para essas pessoas mais carentes, que até perereca para um transporte, para um ônibus, pegar um ônibus, ou ir a pé. Então, a gente pede isso para melhorar um pouquinho mais para a população. Outra coisa também que venho aqui à Tribuna Livre para bater um papo com vocês é a respeito do frio, né? O frio está chegando e muitas pessoas também têm me ligado perguntando de doação de cobertores, doação de blusas. Então, a gente aqui, é duro a gente atender todo mundo, né? Então, é um exemplo de solidariedade. Muitas pessoas em casa têm muitas blusas paradas, tem muitos cobertores que não estão usando. Então, a gente pede vamos doar para quem precisa. Tanta gente na rua, esses dias mesmo eu passei à noite, um dia frio passei para essa cidade, aquelas pessoas da rua que estavam lá na biquinha do Tendá, com um foguinho aceso, tomando uma cachaçinha lá para esquentar, mas assim, sem nenhum recurso, sem um cobertor, sem nada. E muitas famílias também que moram em casa, pessoas de família, mães que me ligam, a prefeitura vai doar cobertor esse ano, vereador. Então, a gente faz um apelo também à prefeitura, ela não aguenta doar para todo mundo. Para alguns pode ser que ela doe, mas a gente tem muitas pessoas nas casas, famílias, que tem bastante cobertor. Então, tem tanta gente precisando nessas vilas mais simples, lá na Santa Elisa, lá aqui na Vila Angélica, e tem lugar fácil de fazer doação. Então, se quem tem, que possa doar, faz uma catação, numas roupas, numas blusas, numas cobertas, e sai num bairro aí, fala, estou com umas roupas aqui, umas cobertas, todo ano, a turma já vem e já pega. E também quem não quiser ir até o lugar, qualquer coisa também, se quiser, pode fazer uma catação de cobertor, de blusa, de moletom, de calça aí, coloca num saco, aí num saco, pode trazer aqui na Câmara, fala, isso aqui nós estamos trazendo aqui para o vereador Teco, para distribuir. Então, a gente leva lá no Jequitibá, lá a turma são muito bacana também, eu já levei várias vezes roupa lá, a turma faz até festa quando a gente chega com uma caminhonete com bastante roupa de doação, chega a gente, revira para cá, isso aqui é bom, isso aqui não serve, o que um serve para um, serve para outro. Então, vira uma festa, é uma alegria de ver a turma tudo contente, levando uma camisa, levando uma calça, levando uma blusa. E agora, com esse frio chegando, então tem tanta gente, vê que tem muita gente assim, que tem muitas coisas em casa, muita coberta, e tanta gente precisando.
Então, se alguém que está nos ouvindo tiver alguma coisa para doar, vamos doar. Ou a pessoa mesmo leva para outra família que está precisando, ou leva um mantimento também. Vamos ajudar essa turma aí que está passando por uma dificuldade muito grande nesses bairros mais humildes. Leva um pacote de arroz, leva 2 pacotes de feijão, ou leva 1 litro de óleo, para ajudar essas pessoas mais humildes que estão passando esse momento difícil. Outra coisa que eu também queria fazer é um agradecimento para o pessoal da rua, da limpeza, que todo dia cedo, aí a turma do Verdinho, né? De primeiro, antes de ter a rebelião lá da nossa penitenciária, os presos estavam assim, dominando a nossa cidade, trabalhando, né? Eles vinham aqui, aí eu sempre falei aqui na tribuna, aqui, que eles lá no presídio, quando eles estavam lá eles tinham café da manhã, eles tinham almoço na hora certa, tinham café da tarde, tinham janta, tinham água, tinham luz, tinha escola, tinha dentista, tinha médico, tinha tudo lá. E eles vinham, a prefeitura pegava eles para trabalhar aqui na cidade. Eles vinham para reformar posto, pintar creche, limpar as calçadas, limpar a rua, mas eles perderam tudo isso. A prefeitura hoje aqui de Porto Feliz também não conta mais com os presidiários. Então, para Porto Feliz também vai ser bom, onde a prefeitura pode contratar muitos portofelicenses aqui para pintar um posto, para limpar a rua, para barrer, para reformar um posto, ou o que seja. Então, com a fuga que fizeram lá na penitenciária, arrebentaram toda a penitenciária, acabaram com a penitenciária. Agora eles não estão saindo mais de lá, e os que ficaram lá estão trabalhando lá dentro para reforma. Então, eu acho que para Porto Feliz vai ser bom, que pelo menos eles não venham aqui tomar o serviço de um pai de família que precisa tanto trabalhar para levar o pão para casa. E eles lá tinham de tudo e vinham aqui na cidade para trabalhar e um pai de família não tinha emprego. Vamos ver se agora, com essa mudança que teve, com o que aconteceu, com essa fuga que teve, então abra mais trabalho para os porto-felicenses. Até aquele projeto que todos nós aprovamos aqui, que todo mundo, eu fiquei muito contente com o prefeito ter mandado aquele projeto para pegar pessoas para trabalhar, para dar o curso, para dar o salário. Foi votado, todos os vereadores aprovaram, contentes de dar emprego para Porto Felicense, emprego, mais salário, um estudo, ia dar um curso que valia como emprego, daí ia trabalhar para a prefeitura, ia ter um ganho de R$900 mais uma cesta básica. Beleza, votamos, passou, foi uma maravilha. Depois disse que não tinha verba para continuar, para fazer isso aí. Veio aqui, votamos uma verba para ter. Então, vamos ver se agora nós conseguimos chamar. Se veio essa Covid também, pode ser que foi isso que atrapalhou tudo, que não fez nada. Mas a gente espera que abra isso aí mais para frente agora, que volte o prefeito põe em prática esse projeto que foi votado aqui para dar o curso para o pessoal, para depois do curso transformar em trabalho e também ganhar o salário e ganhar a cesta básica também. Então, esse aí seria muito bom para o nosso povo. Muito obrigado a todos. Uma parte, vereador. A parte para o vereador Nino. Obrigado, Teco. E sem dizer também, Teco, que há pessoas com dificuldade ainda, né, para pegar a cesta básica. Muitas reclamações. Se fosse 1, 2 pessoas, 3 pessoas, tudo bem. Mas são muitas pessoas que reclamam que eles são atendidos de qualquer jeito. A gente não está falando em geral dos atendentes lá, dos responsáveis. A gente fala que tem alguém que trata mal mesmo. É como eu sempre venho falando. Em todo time tem aquele jogador que não tem que ser substituído. Eu não sei como que alguém tomaria providência, porque são concursados, eu não sei como que funciona, mas eu acho que não tem capacidade para atender o nosso povo, porque ninguém vai numa assistência social por brincadeira, né? Eu acho que vai porque tem necessidade, tem pessoas que vai forçado, porque necessita de pegar uma cestinha para levar para a família, entendeu? E chega lá e escuta um não. Agora, veja bem, uma cesta que não dá para uma semana, não dá para 10 dias, entendeu?
um feijão que você não sabe se ele é de fazer feijoada ou ele é de cozinhar normal igual aos outros. Nino, Pode de café, você não sabe se é feito de capim ou é feito de café mesmo. Entendeu? Então, é uma patifaria isso daí. Eu já venho eu preciso interromper porque começou atrasado o tempo aqui. Na época, o que foi, presidente? O tempo dele começou a ser contabilizado 1 minuto depois. Eu preciso encerrar e passar a palavra para o senhor, tá? Sempre acontece isso, né, presidente? Fazer o quê? Com a palavra, vereador Nino. Obrigado, Teco, da parte aí. Então, o que eu venho dizendo é isso aí. Os coitados, sempre mais coitados, sempre mais sofridos, né? Enquanto os fortes vai se fortalecendo cada vez mais na costa dos menos favorecidos. É isso que não dá para aceitar. Então, a gente precisa voltar isso aqui normal para a gente poder convocar secretários, diretores aqui, entendeu? De todos os setores, para vir aqui dar explicação para o povo. Para eles verem que a gente está fazendo a parte da gente e que eles têm que fazer a parte deles, porque eles estão ganhando. Eles não estão servindo o povo de graça. Eles estão lá para servir o povo, para ter respeito com o povo. Então, isso daí eu vou bater sempre na tecla. Enquanto eu ver que a coisa não está andando certo, eu vou estar aqui reclamando. O coronavírus acabou com o povo. Os grandão lá em cima brigando por poderes, um querendo ser mais do que o outro, fazendo um montanha de dinheiro, enquanto o povo nosso aqui tentando arrumar uma cesta básica para alimentar as crianças. Isso é um absurdo, de gente ficar calado. Nós não podemos se calar. Nós temos autoridade para falar. Então, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Governadores, prefeito, que coisa ridícula. Eu quero ver se vão levar no túmulo quando morrer. Porque o castigo vem, viu? O castigo vem para essa turma. E vamos esperar o castigo dessa turma enquanto a gente espera melhor da população. Porque Deus é pai, não é padrasto. O povo fica brigando lá em cima, os grandão brigando lá por montante de dinheiro. Governadores, senadores, prefeitos. Que dê deputado para defender nosso povo. Que dê os deputados para defender nosso povo. Por isso que eu tiro o chapéu para o capitão Relite. Porque ele sim, eu posso falar, ele sim falou que está uma politicagem, que estão aproveitando do coronavírus. Agora, os respiradores, estão comprando respiradores, mas não precisa entregar, não. O importante é a lavagem do dinheiro que estão fazendo. É uma lavagem incrível, porque agora pode, né? Agora, nós aqui podemos cobrar, né, um acerto de conta. Mas eu quero ver se vão cobrar lá em cima, dos grandão lá em cima, aonde está infiltrando esses dinheiro todo. Agora vamos ver, né? Se vai ter um privilégio, vai ter um desconto, o nosso povo, nossos comerciantes aqui, né? Principalmente o nosso comerciante, aqueles mais fracos, entendeu? Nossa população frágil, do jeito que está. Ver se vai ter algum benefício. O presidente da República está fazendo o que pode, mandando um pouco aqui, um auxílio aí, apesar de ter muitos que não pegou ainda a primeira parcela, estão esperando, estão sofrendo, está difícil, acredito que muitos já foi cercado lá na frente, já embolsaram o dinheiro desses coitados, entendeu? Não tenta querer ficar bravo comigo, não, porque a verdade é essa. Quando vem com dinheiro para o povo, eles cercam lá em cima e depois não tem mais como você recorrer. É isso que acontece. É um absurdo o que estão fazendo com o nosso povo. É gerente de banco pegando dinheiro, é funcionário, entendeu? São muitos, é cercado ali. O coitado chega lá, viu, eu tenho isso aqui. Olha, você não tem, assina aqui. Quando ele assina lá, ele está liberando, ele está assinando que pegou, comprovando que pegou dinheiro. Ele virou a costa, o caixa vai lá e embolsa o dinheiro dele. E são muitos isso, só não enxerga quem não quer. As consultas médicas da nossa cidade, exames, até quando vamos ficar esperando? Eu não acredito que por esse coronavírus as pessoas não vão poder mais passar em médico, não vai poder mais ser atendido, não vai poder mais fazer exame médico, muitas pessoas ficando cego. Eu sei que aqui foi aperfeiçoado bastante
o nosso oftalmologista. Acontece que nem tudo tem aqui. Nós não temos tudo a preparo. Tem que mandar fora. Quando precisa fazer uma limpeza de uma lente, não se faz aqui. E a lente, quando fica suja, ela deixa a pessoa cega. Eu levei uma pessoa em São Paulo para limpar a lente lá, a pessoa já fazia 30 anos que não estava enxergando mais, perdeu uma vista e a outra estava suja a lente. Aí foi em São Paulo, limpou a lente, está enxergando 100%, lendo placa de carro com 200 metros de distância. E nós aqui não temos esse recurso ainda. Então, nós precisamos aperfeiçoar um pouco mais, precisa cobrar da Secretaria de Saúde, até mesmo do Executivo, que ele olhe um pouquinho pela saúde, acompanhe um pouquinho a secretária de saúde, porque é muita coisa para ela resolver mesmo. A gente sabe que ela dá atenção para a gente, mas ela não consegue resolver tudo. Então, o prefeito, sendo médico, que dê uma assistência para ela, que põe essa coisa para andar. Ele sendo médico, fica até feio deixar a nossa saúde do jeito que está. Tem pessoas acamadas, pessoas que precisam estar passando no médico direto para pegar remédio. E é complicado, tem que facilitar isso daí. Isso tem que voltar ao normal. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que precisam passar no oftalmologista, que está ficando cego, que não consegue mais caminhar. E como que vai ficar? Então fica difícil, né? Às vezes a pessoa fala que a gente é bocudo, que a gente briga, mas a gente fala a verdade e fala que o povo quer ouvir aqui. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Não está bom, não está bem. O povo está sofrendo, o povo está com medo de sair de casa. A cada dia que passa, os grandão assustam mais o nosso povo fica preso dentro de casa, sem comida, sem nada. E quando vai buscar uma cesta básica, você não pode, você não tem direito. Entendeu? Então, são muitas pessoas. Eu já fui confirmar isso daí. Aí você chega lá, não, eu falei que não podia, porque isso, porque aquilo. Se a gente não fosse atrás, a gente podia falar que é mentira. Mas a gente tem que ouvir os dois lados. A gente tem que ouvir a população e ouvir as pessoas que servem nos CRAS e na Secretaria de Ciência Social. Então, eu acho que temos que ver para crer, e eu tenho visto. Então, há muitas pessoas reclamando. Nós não podemos fechar o olho e achar que está tudo bem. Nós temos nosso salário, eu já falei. Nosso salário chegou o dia, cai. E da população não cai. A gente tem que socorrer esse povo. São muitas crianças. São muitas crianças que precisam comer. Não são pouco, não. Então, como nós temos nosso salário, a gente tem que pensar nos outros. E eu não vou... Tem gente que não gosta quando eu falo que nós temos nosso salário. Porque nós temos nosso salário. Os governadores ganham enorme. Além do que eles ganham, né? Além. Muito mais, né? Do salário deles. Deputado também ganha. Tem o jogo dele. Entendeu? Então, a gente vê que eles têm um salário altíssimo. Ainda a gente vê candidato falando que se entrar lá, ele vai doar metade do salário. É mais uma forma de enganar o povo, para querer entrar num lugar desse para fazer o Brasil parar. Outro quer entrar para cortar o salário de vereador, cortar o salário de prefeito e secretário. Esse é candidato sem noção que quer entrar na política para acabar de quebrar o nosso Porto Feliz. Tem que pensar nisso também. Clarear bem a mente da população. Porque não é por aí que vai resolver as coisas. Ninguém recebe o salário aqui incorreto e fora de lei. Aqui cada um recebe porque está na Constituição, a gente recebe certo pelo que faz. E somos uns dos vereadores aqui de Porto Feliz e da região que menos ganha. Menos ganha. E tem mais, a gente sabe que saco vazio não para em pé. Todos têm o direito de ganhar. Assim como a população, o povo. Agora, querer enganar o povo, querer entrar com essa de abaixar salário só para ser eleito, o povo não é bobo mais. Esses caras têm que se ligar. Você tem que largar de ser trouxa, de estar fazendo a sua campanha completamente errada. E quanto mais falar mal, qualquer vereador da gente que está aqui, eu já notei, é pior para ele.
Então, vamos torcer para que esses candidatos que estão querendo entrar no nosso lugar falem bastante mal de nós, porque o povo não é bobo e sabe o quanto essa Câmara de Vereador trabalhou nesses tempos. Eu não estou dizendo eu, dois da base, não. Estou falando nós trabalhamos junto. Nós desentendemos um pouco no início, mas a gente desentendemos e estamos vendo o que Porto Feliz precisa. Agora eu quero ver se esse que está chegando agora vai saber pegar a rédea e manobrar certo. Porque ser vereador, na verdade, só tem que ganhar a eleição. Mas ser vereador verdadeiro que defende e briga pelo povo aqui, não é fácil. Eu percebi que não é fácil. E eu entrei agora, tive uma escola. Se eu tiver para as próximas, aí que o bicho vai pegar. Porque agora eu estou formado, estou forte e preparado para verear em Porto Feliz. Muito obrigado. Com a palavra, vereador José Luiz. José Luiz, seu microfone está desligado. Faço uso aqui da minha tribuna livre para falar alguns assuntos na noite de hoje. E mandar uma mensagem para você, morador porto-felicense, que mesmo o comércio flexibilizando, você precisa ficar em casa. Precisa sair da casa apenas quem for necessário. Não tem cabimento uma família, ir marido, mulher, crianças, ir no supermercado. Não pode. Vai só uma pessoa. Nós estamos vivendo um momento onde os números do Covid vêm aumentando e nós temos a obrigação, o dever de ficarmos em casa o máximo possível. A não ser que tenha que sair para trabalhar, que a gente entende, tá? Eu queria mandar um abraço para o Cláudio Sampaio Torres, ex-vereador, ex-jogador do Ararita. Ele me ligou hoje, querendo saber como está o andamento da escola militar que irá sair no Alto do Jequitibá, uma escola onde a emenda, quem articulou junto ao Ministério da Educação foi o deputado federal, Capitão Derrite. Um grande abraço, Capitão Derrite. E eu falei que em breve sairá a licitação e essa escola começará a ser construída. Isso vai ajudar muito a nossa educação. Eu queria falar também sobre o banheiro da Praça da Matriz. Eu já fiz um vídeo, já postei no meu Facebook, falando que em 90 dias da minha postagem, o banheiro da Matriz estaria aberto para você, porto-felicense. E hoje conversei com o Gustavo Interlic, hoje eles foram tirar o nível ali do banheiro público, do coreto, para ver o melhor lugar para ser colocada a rampa de acesso, tá? Lembrando que essa rampa será uma rampa acessibilizada para cadeirantes. Então, em breve, e dentro dos 90 dias, o banheiro público será devolvido à população de Porto Feliz. Eu entrei em contato com o Marcos Putenchen, que é diretor da Santa Casa. Um grande abraço, Marcos, a todos funcionários da Santa Casa, desde o pessoal da manutenção, o Adalto, o Jovson, o Márcio, o Jorge, o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, todos os funcionários. Todos vocês têm um papel importante, estão fazendo a diferença. Os números em Porto Feliz estão aumentando? Sim. Porém, o uso do kit de medicamentos, no seu início do diagnóstico, está levando pouquíssimas pessoas a um leito do UTI. Hoje, por exemplo, por mais que tenham bastante casos, a grande maioria, 53 casos, estão isolados em suas casas. Apenas um na UTI e um em internação clínica. E isso não quer dizer que pode sair de casa, tá? Isso quer dizer que a Santa Casa vem fazendo o papel dela e nós temos que fazer o nosso.
tá? Então, é uma mensagem que eu queria falar. Eu queria dizer também que a prefeitura iniciou no sábado o recap asfáltico de 22 ruas de Porto Feliz. Eu fui fiscalizar rua por rua, algumas ruas eu fui, outras eu fui através do Google, e me chamou a atenção uma rua em especial, que é a rua chamada Rua Crisântemos, porque na lista que eu mesmo divulguei, a Rua Crisântemos saía 2 vezes e tinha a mesma metragem do recap. Eu falei, não é possível. A empresa deve estar cobrando 2 vezes da prefeitura. E, para minha surpresa, foi um caso atípico, onde, para cima do tênis clube, a Rua Crisântemos, ela tem o nível de cima, onde tem as moradias, e um nível de baixo, onde faz o retorno que vai para a Vila Angélica. Então, e eu medi com a trelinha ali do Google, e a metragem da rua praticamente a mesma, e a largura também. Então, fique tranquilo que não é uma obra em duplicidade, é uma rua que tem 2 pavimentos e será recapeada. Então, e eu como vereador, o mínimo que eu posso fazer acompanhar esse trabalho. Eu fui na rua João Marinoni de Camargo, é um presente ali para os moradores da Popular, porque tem aquele acesso, que é um acesso principal do bairro, é uma rua que ela vinha muito esburacada, e esse recap vai dar mais segurança para o trânsito, muito a vida das pessoas. Eu fui lá, desci do carro, fui medir a espessura, está batendo com o valor do contrato, uns trechos de espessura 1 centímetro a 1 centímetro a mais pode, menos não. E eu queria falar de outras ruas também. A rua Armando Ramos é uma rua no bairro Lajeado, é uma rua meio que principal do Lajeado, que é do lado do antigo supermercado Rocco. Aquela rua será recapeada. A rua Manuel Itagiba, do posto de saúde lá da Vila Manduquinha, na Vila América, vai ser recapeada. Lá eu passei de carro, tá horrível aquela rua, será recapeada. A rua Maria Gécia Sampaio Rubini, que é o oposto dessa rua, que é entre a Faculdade Famo, antigo posto, e o Campo do Arruda. Também um abraço aí, Fuminho, a todos que frequentam o Campo do Arruda Esportes. Essa rua será recapeada. A rua Conrado Caruba, ela fica próxima à Aurora, no trecho de cima. Antes de chegar na Gibel, você pega a direita, é a rua Conrado Caruba, será recapeada. Porém, um trecho dela vai permanecer de terra, porque o SAI precisa fazer uma galeria de esgoto, uma galeria de água de chuva. Após o final dessa obra do SAI, a prefeitura fará, com o recurso próprio dela, o asfalto desse trecho. Aí, o trânsito vai resolver um problema do bairro. Vai ficar um retorno para os carros por trás da escola, e a rua, que é a rua dos prédios ali, o prédio Santa Cruz, ele vai poder passar um carro por vez apenas, que é um pedido antigo dos moradores, e vai ter, finalmente, ser resolvido. Queria falar também da Rua das Palmas, da rua Israel Vieira de Ferreira, também uma rua importante, que vai ser recapeada. E eu queria dizer para você, não estranhar, porque não dá para asfaltar todas as ruas. As ruas que você está no seu bairro e precisa ser recapeada, me procure a prefeitura, procure algum vereador que você conheça, para a gente buscar recurso, bater na porta lá da Assembleia, porque, graças a Deus, hoje as emendas são impositivas e chegam em Porto Feliz. Dessas emendas que estão asfaltando essas ruas, 3 eu fui bater lá na porta dos deputados, que é a Adriana Borgo. Ela ficou famosa esses dias, porque ela foi uma das deputadas que foram lá entrar no hospital de campanha lá em São Paulo, um hospital fantasma, porque não tinha ninguém, um desperdício de dinheiro público.
e ela mandou verba que vai asfaltar dessas ruas 3 com verba dela, algumas com verba do Rodrigo Moraes, nosso vizinho aqui de Itu, e do deputado Campos Machado, que é do nosso partido, tem ajudado bastante a nossa cidade. Então, você que está se sentindo esquecido porque a sua rua também precisa desse recado, me procura. Procura lá no meu Facebook, vereador José Luiz. Vai ser muito bom receber a sua mensagem, sua reclamação, porque eu não sou nada mais que um funcionário seu. Obrigado, presidente. É o meu Tribuna Livre de hoje. Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público que acompanha nós pela internet. Tem alguns assuntos na Tribuna Livre de hoje importantes. Um assunto, né, que é de suma importância, eu já cobrei o secretário de Educação, o Celso, a respeito disso, não tive retorno, mas espero que seja resolvido o mais breve possível. É a situação das merendeiras aqui na cidade de Porto Feliz. As merendeiras, por causa que as escolas estão sem funcionar, foi cortada a gratificação delas que elas cozinham. Mas eu não acho justo, porque é R$190 por mês. Para a prefeitura, não faz diferença nenhuma R$190 por mês para em torno de 80 merendeiras. Mas nos R$190 no salário de uma merendeira que ganha R$1.000 por mês, faz muita diferença. Tem merendeira que vai ficar, trancar a faculdade, tem merendeira que vai, queira ou não, vai enrolar a vida dela. E vai ficar praticamente o quê? 1, 2 meses sem aula. E todos nós sabemos que, quando tem aula, as merendeiras, elas não ficam só na parte de preparar a alimentação, na parte de lavar a louça. Elas fazem muito mais coisas além da função dela. Então, não é justo que agora, sem elas se prepararem, sem elas poder se ajeitar, né? Porque, queira ou não, é que nem eu falei, elas ganham R$1.000 por mês, você corta R$190 do salário de uma merendeira, atrapalha a vida delas. Então, eu já falei com o Celso, né, que eu falei, não tive retorno, eu peço que o prefeito seja sensível e que não corte, que devolva esses R$190 do salário das merendeiras, que continue pagando, porque é um momento difícil que elas estão passando, porque também os filhos estão na casa, elas estão tentando despesar mais também, queira ou não, é complicado para elas. Então, peço ao Celso, ao prefeito, que seja sensível nesse caso, que devolva os R$190 e no mês que vem pague o valor das merendeiras, essa gratificação. Outro assunto que chegou à minha pessoa foi que alguns funcionários da garagem pública foram afastados por causa do Covid, de suspeita, que eles estavam com suspeita, se não me engano, 3 ou 4 foi afastado. E a garagem municipal está trabalhando normalmente. Então, eu venho aqui pedir para que o secretário de obras, as pessoas lá que coordenam lá, que possa fazer os testes rápidos nas pessoas de lá, porque alguns funcionários que me procuraram, eles estão preocupados, porque eles estavam convivendo com essas pessoas que estão com suspeita. Não que eles estão contaminados, né? Mas estão com suspeita, tanto que eles foram afastados do serviço. E o setor de obras está trabalhando normalmente. Então, o setor de obras está lá aferindo, né, a febre de todos os funcionários que entram no setor, mas as pessoas também queriam esses testes rápidos para poder tranquilizar todos eles ali, principalmente a família, que a gente sabe que nem o doutor Marcelo acabou de falar para nós antes de começar a sessão, cada vez mais Porto Feliz está aumentando os casos de Covid na cidade. Então, a Lanx, para vocês terem uma ideia, a Lanx, um turno inteiro foi afastado do serviço por causa que os funcionários estavam com suspeita de coronavírus e, se eu não me engano, 2 realmente foi positivo. Deu positivo o teste de coronavírus. Então, a Lanx, para você ter uma ideia, a Lanx afastou um turno inteiro de funcionários. Porque meu irmão trabalha na Lanx e meu irmão está trabalhando 12 horas
né, por dia para poder suprir a necessidade dessas pessoas que está faltando. Então, no setor de obras também, por favor, o Carlos Veronese, que é o secretário, o senhor prefeito, poder dar atenção especial que os funcionários lá estão preocupados com essa questão do Covid-19. Também, hoje eu cobrei, o Gustavo Interlic, né, respondeu, falou que vai fazer, mas eu quero deixar aqui publicamente também esse pedido. Na rua Marechal Deodoro, essa rua fica ali, entre a rua Nilton Prado e a rua João Portela Sobrinho. É uma travessa perto da promoção social ali. Não só ali, outros lugares, a empresa, eu não sei o nome da empresa, mas é uma empresa terceirizada do SAI que está quebrando a calçada, colocando a tubulação, trocando a tubulação. Então, só que a empresa vai e ela faz o serviço e depois demora para finalizar a obra. Na rua Marechal Deodoro, 3 pessoas já caíram ali, e tudo de idade. Um ainda mora na rua. Mora na rua ali, né? E é um senhor, e as outras 2 são 2 pessoas de idade. Por quê? Como a promoção social, a farmácia fica perto ali, então transita muitas pessoas de idade. E, infelizmente, elas andam na calçada e a calçada das condições que está, então está complicado ali. Eu falei com o Gustavo falou que ia cobrar a empresa para fazer o mais rápido possível. Mas eu quero deixar registrada essa cobrança em cima do Gustavo. E também, ali perto da pizzaria do Paco, ali perto da pizzaria do Paco também, na Santa Elisa ali, a empresa fez o serviço e está também do mesmo jeito ali. Então, para que possa ser cobrada a empresa, para que realmente refaça, né, o serviço na calçada. A gente sabe que é importante esse serviço, mas tem que ser na hora que coloca a tubulação, já tem que finalizar ela para que não prejudique as pessoas. Que nem o Gustavo, eu conversei com o Gustavo hoje, e a pessoa que me pediu, que mora nessa rua, falou assim, olha, teve uma senhorinha que quase quebrou a perna. Então, mais uma vez, o Gustavo falou para mim que vai cobrar a empresa, e eu estou reforçando aqui esse pedido mais uma vez. Então, senhor presidente, no dia de hoje, essas 3 reivindicações minhas a respeito das merendeiras, né, que o senhor prefeito possa sensibilizar e voltar os R$190 para elas, que não corte esse valor, que vai fazer muita falta do salário, a respeito dos casos suspeitos de coronavírus na garagem lá, que afastaram, se não me engano, 2 ou 3 funcionários, né, para que possa fazer esses testes rápidos lá nos outros funcionários, e o SAI também. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Rodrigo. Oi, Marco. Rodrigo, posso aproveitar esse minutinho seu numa parte que eu não vou falar? Pode sim, meu amigo? Pode sim, pode finalizar. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pela atenção, obrigado pela parte. Eu como não vou falar, eu tenho um assunto importante, rápido para falar, é a respeito do poço das populares. O que está ocorrendo? Eu tenho tido muita reclamação, inclusive tive pessoalmente por várias vezes lá, fui fazer até exame lá do SUDS, lá não está, por causa do corona, os postos, eles ficaram só dedicados ao corona. Então, o que houve? Os exames de laboratório não estão funcionando. E o que acontece? Muitas pessoas carentes de poucas condições não têm onde fazer o exame. Abarrotar a Santa Casa, que a Santa Casa tem feito um trabalho digno, dentro das possibilidades, lá se faz, mas para não, porque não suporta por causa devido à situação do corona, dessas complicações hoje, então que a secretária lá da Saúde e demais, o senhor prefeito, possa ver as possibilidades de voltar a fazer os exames através dos postos de saúde, de laboratório, porque a população não tem condições financeiras de pagar esses exames. Estão há tempos, já, acho que na época do corona, quando começou em março lá, já fechou, não está fazendo mais exame nenhum lá. E é lamentável essa situação, né? Para que tenha um cuidado especial com a população, para que volte a fazer os exames de laboratório lá, nas casas populares, e outros demais postos também que faziam, como era de costume. Como algum companheiro já falou, citou também eu tenho recebido muitas reclamações também do posto de saúde lá do Último Gole, né, que foi criado pelos moradores lá do Torcélio Prado, e agora com o centro de especialidade, que não sei se começou a reforma ainda, passou tudo para lá. E antes era lá nas casas populares. Devido ao corona, agora também ficou tudo complicada a situação. E também que volte esse posto a funcionar lá de alguma maneira.
E também, aproveitando esses últimos segundos, eu tenho muita reclamação com o Gabinete Imóvel atendendo também da população, algumas estradas, como a dos Sete Fogões, que estão lá com a Secretaria de Obras, possa ter um carinho especial por lá, também na estrada dos Tabarros também, tem tido problema, a estrada dos Machado, no Bom Retiro também, para que dê uma acertada, porque agora é época de estiagem que entra, o frio, é o melhor período que se tem para dar uma acertada nas estradas, buracos, cascalhar, para ajudar a zona rural. Por quê? Começa em setembro, outubro, vem aquela chuvarada, aí não adianta mais acertar, então peço que tenha um carinho também especial por essas estradas, zona rural, que os moradores solicitam também. Que estude com carinho esses pedidos nossos. A próxima sessão está entrando algumas indicações nossas também, cobrando mais a parte que a população tem cobrado da gente, para que tenha um carinho especial pelas nossas indicações também, tá bom? Obrigado pela atenção, presidente. Obrigado, Rodrigo, pela parte. Deus abençoe. Imagina. Não temos mais inscritos na Tribuna Livre, além de mim. Então, vou fazer uso da palavra agora. Por favor, contabilize o tempo, por favor, para mim. Boa noite a todos mais uma vez. Vou fazer uso da tribuna aqui para falar algumas coisas meio rapidamente. Primeira situação, a gente teve aí o início, finalmente, das obras aqui de recapeamento do posto da Popular até a escola Pedro Fernandes, né? Eu sou horrível para nome de rua, eu sempre esqueço o nome de rua, mas foi uma indicação do vereador Gonçalo, né? E uma articulação política para a gente conseguir, com o deputado Campos Machado, uma emenda de R$150 mil. E a gente foi agraciado com esse recurso, a prefeitura fez um aporte para poder fazer a função da via ali. Então, a gente é o deputado Campos Machado para Porto Feliz, e a gente segue trabalhando, correndo atrás de mais recursos. Como foi dito aqui hoje, nessa noite, algumas ruas serão recapeadas, né? Serão 8 ruas, inclusive, que serão feitas por meio de uma emenda parlamentar do deputado Rogério Nogueira. São R$400 mil que eu consegui juntamente a ele. Na oportunidade, o chefe de gabinete foi comigo fazer uma visita lá, o Rogério Nogueira, lá a gente conversou bastante, estendo também essa conquista aos vereadores que apoiam, né, sempre, o vereador Gonçalo, o vereador José Luiz, o doutor Marcelo, a professora Rose, o Nino, né? Então, esse é um trabalho da base, vamos dizer assim, aí, que sempre tem trabalhado em conjunto em busca de recursos, né? Então, estendo a eles também essa conquista. O deputado Rodrigo Moraes, na verdade, né? Por intermédio do doutor Marcelo, também conseguiu uma verba, se não me falha a memória, são R$300 mil. Depois o doutor Marcelo, se quiser, até a parte depois para confirmar aí o que eu estou dizendo, acredito que foi esse o valor que ele articulou ainda no ano passado, se não me falha a memória. Mas acabou chegando aí e vai agraciar também, se não me falha a memória, são 8 ruas, só que de um tamanho um pouco menor. Então, a gente só tem a agradecer. Também tem um pedido, né, um pedido antigo que foi atendido pelo setor de obras. Na verdade, eu estava fazendo uma live esses dias com o secretário de obras, né, o Carlos Veronese, e na oportunidade, moradores da Capoava fizeram solicitações acerca da iluminação. E a gente sabe que já tem outras indicações que estavam na Câmara já há algum tempo, já alguns vereadores já indicaram, inclusive o vereador Gonçalo, Marcelo, Nino, sempre juntos com a gente, aí, a professora Rose, né? Então, conversei com o secretário de obras e também com o pessoal do desenvolvimento lá, para a gente ver se aqueles postes que estavam sendo utilizados na Armando Salles de Oliveira não poderiam ser utilizados lá na Capoava. E graças a Deus deu certo, a gente fez uma visita lá, identificou alguns postos de luz lá, que é da rodovia ali, que é municipal, né? Então, a gente viu que era necessário e realmente deu certo, já foram instalados lá. Inclusive, um dos moradores que pediram foi o Walter Bíscaro, né? Ele acabou solicitando lá no meio da live, a gente conversou com o Carlos Veronese no dia lá, e graças a Deus deu tudo certo. Acho que até o Célio também foi com a gente, foi fazer uma visita lá também. Então, queria agradecer a equipe de obras aí por ter prontamente atendido o pedido que eu estendo também ao Gonçalo, o Dr. Marcelo, a vereadora Rose, o José Luiz e o Nino. Então, foi vários postos. Se não me falha a memória, são 26 pontos de luz que foram instalados na Capoava. Tem um outro bairro também que tem uma solicitação antiga minha, que a prefeitura está em avaliação, no Cruz das Almas. Tem uns postes lá próximo
a igreja lá, que o pessoal sempre tem pedido também, a gente já está analisando isso daí já há algum tempo, e espero que o mais breve possível a gente tenha condições de fazer essa instalação lá, que é importante também. Outra situação que eu gostaria de falar hoje, que é importante também, e acho que é motivo de polêmica, a gente está vivendo uma pandemia, todo mundo está acompanhando a situação grave, inclusive os leitos da cidade de Sorocaba lá já estão chegando no seu limite de UTI, né? Então está sendo uma situação bem delicada. Algumas pessoas estão questionando sobre o número de casos. Uma coisa que as pessoas têm que ter noção e ciência do que está acontecendo, que os casos que são notificados são os que estão testados. Em todo o mundo, a gente pode pesquisar no Google aí, as informações são de que 60% das pessoas que têm o coronavírus são assintomáticos. Ele vai ter o vírus e não vai ter nenhum tipo de sintoma, mas não quer dizer que essa pessoa possa estar transmitindo o vírus. Então, o risco ele existe. E se a gente tem hoje cerca de 70 pacientes, 83, se não me falha a memória, confirmados, a gente pode muito bem ter a ciência e noção que tem, no mínimo, 60% mais de pessoas contaminadas de forma assintomática, porque as pessoas que estão confirmadas, geralmente elas vão fazer o exame para ver se realmente ela tem. Então, ela apresentou algum sintoma e se dirigiu à unidade de saúde. Então, é bom as pessoas saberem que hoje as pessoas estão andando na cidade, estão fazendo aglomerações, elas estão se colocando em risco, porque hoje a gente não sabe quem é quem está com o vírus. Inclusive, a própria pessoa pode estar com o vírus e não ter ciência disso, porque ela é uma pessoa assintomática, ela não tem nenhum sintoma. Então, é bom as pessoas continuarem o cuidado, fazendo distanciamento social. A flexibilização do comércio aconteceu por necessidade, as pessoas precisam trabalhar, mas que todo mundo tenha ciência que realmente tem que trabalhar, mas as pessoas não precisam ir lá sempre fazer passeios, vá somente pelo necessário nos comércios, realmente para comprar coisas necessárias, não se coloque em risco, não coloque outras pessoas em risco, porque, como eu disse, você aí de casa pode estar contaminado e não sabe. O vírus manifesta de diversas maneiras nas pessoas. Algumas pessoas são assintomáticas, não tem nenhum tipo de sintoma. Então, é uma situação bem delicada, complicada, e, na medida do possível, a Prefeitura vem tentando fazer orientações. Nós também, do Legislativo, temos que fazer nossa parcela de contribuição, fazer as orientações, as pessoas têm que ter ciência da gravidade da situação. O vírus, vamos dizer assim, ele não é um vírus tão agressivo como o H1N1, mas é um vírus que H1N1 tem tratamento, tem vacina. Já o Covid, não. A gente está fazendo agora tratamentos com a hidroxicloroquina, azitromicina e outros medicamentos, que foi feito um kit pela Prefeitura. O prefeito, juntamente com a equipe de saúde, fez pesquisas, analisou. Inclusive, eu já disse em outras oportunidades que a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. E a dosagem em Porto Feliz é uma dosagem segura. Esse medicamento que está sendo oferecido, ele era vendido sem receita nas farmácias. Tanto é que depois do início da pandemia, identificando que é um possível medicamento que pode cuidar das pessoas, foi imposto a obrigatoriedade do receituário. Então, assim, as pessoas têm que ter ciência que a Prefeitura faz tudo com muita responsabilidade, está realmente priorizando cuidar das pessoas para não termos mais problemas, né? Uma outra situação que eu gostaria de falar pertinente também é sobre a nossa questão da causa animal. Como eu sempre disse, fui defensor, continuo trabalhando ativamente sempre que posso, e a gente está enfrentando algumas dificuldades. A gente sabe que as coisas sempre foram difíceis nessa causa, ninguém nunca lutou por isso antes, e eu entrei, me posicionei e estou brigando sempre para construir uma história diferente na nossa cidade. A gente está com o nosso canil a todo vapor, vou fazer uma publicação, pretendo eu amanhã, mostrando como estão as obras, né? Estão evoluídas, inclusive. É um local que vai ter aquecimento, vai ter ventilação, vai ter uma grande área de circulação e a gente vai acomodar os animais com dignidade. Outra situação que eu já disse em outras oportunidades, já frisei bastante isso, a gente teve um problema no processo licitatório do castramóvel, a gente não vai perder o equipamento já é uma conquista que a gente conseguiu junto com o deputado Ricardo Izar por meio de uma emenda parlamentar, né? Então, é bom deixar claro para as pessoas que vai ter um atraso nesse processo, mas a gente está respeitando a legislação, que a lei 8666, que é a lei de licitações, ela reza uma série de pré-requisitos
e a empresa, infelizmente, não atendeu esses requisitos. O equipamento veio em inconformidade com o edital e acabou sendo devolvido. Então, a segunda empresa vai ser chamada para poder ofertar um novo equipamento. E é nossa obrigação, enquanto vereador, fiscalizar todo o processo licitatório. A gente tem que acompanhar isso. É bom que as pessoas tenham ciência. Eu, particularmente, liguei na empresa quando tinha estourado o prazo de 30 dias já de atraso de entrega do equipamento. Eu ligava lá cobrando e perguntando se iria ter ainda andamento, porque se eu soubesse da parte da empresa que não ia ter nenhum tipo de entrega do equipamento, eu iria cobrar a prefeitura, porque eu tenho que fazer isso. Então, assim, eu fiscalizei, acompanhei todo o processo. Infelizmente, o equipamento veio não em conformidade, né? Mas agora a gente vai chamar a segunda colocada e vai ter realmente, se Deus quiser, um novo equipamento aí, vai servir há muitos anos aí para a nossa população. Outras coisas que eu gostaria de dizer é que realmente a gente já teve a reforma das zoonoses, o processo de chipamento dos animais, e dentre muitas outras melhorias que conseguimos, né? Recursos com Ricardo Izar para insumos para zoonoses. Então, a gente está bem guarnecido. Se Deus quiser, cada dia mais a gente vai melhorar essa causa no município de Porto Feliz. Então, era isso que eu queria dizer essa noite. Muito obrigado. Deixa eu ver só se tem mais alguém inscrito aqui em tema livre. Não temos mais inscritos. Nada mais a tratar no expediente, declaro encerrado, passando para a ordem do dia. Projeto de lei número 24/2020 dispõe sobre abertura de crédito suplementar especial na contadoria da Prefeitura do município de Porto Feliz e da outras providências. O presente projeto terá discussão única e sua aprovação dependerá de maioria absoluta em votação nominal. Informo haver recebido ofício número 173/2020 do senhor prefeito municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 24/2020. Sendo assim, vamos proceder à votação. Os vereadores que aprovam o ofício 173/2020, levantem a mão. Aprovado por 10 votos contra 0 e, consequentemente, retirado e arquivado o projeto de lei número 24/2020. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.